Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Mara. Bom dia. Bom dia, Bom dia, Rosa. tudo bem? Tudo jóia? E você? Também. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Pri. Bom dia, amorzinho. Bom dia a todo mundo. Vamos lá, então. Hoje vamos para a lição 114, né, que é a revisão das lições 97 e 98, que são duas lições lindíssimas dessa, dessa parte, né, dessa segunda parte do livro de exercícios. E quem vai conduzir para a gente hoje vai ser a Rosa. Então vamos lá, Rosa. Vamos lá. Lição 114. Para a revisão pela manhã e à noite. Eu sou Espírito. Eu sou o Filho de Deus. Nenhum corpo pode conter meu Espírito, nem me impor uma limitação que Deus não criou. Eu sou Espírito. Vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. O que pode ser minha função se não aceitar o Verbo de Deus que me criou quanto ao que eu sou e serei para sempre? Vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação.
Eu sou o Filho de Deus. Nenhum corpo pode conter meu espírito, nem me impor uma limitação que Deus não criou. Vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. O que pode ser minha função se não aceitar o Verbo de Deus que me criou quanto ao que sou e serei para sempre? Para a hora, eu sou o Espírito. Para a meia hora, vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. Obrigado, Rosa. Que revisão lindíssima, né? Essas duas lições, elas são muito, muito profundas, né? E trazem uma mudança muito grande de quem nós realmente somos. Então, eu sou o espírito, né? Então, eu me lembro de já várias vezes escutar e ver alguns documentários sobre o quanto o corpo é perfeito. Nossa, o corpo é perfeito. É uma máquina perfeita. Né? Quantas vezes a gente não viu isso? Né? Um documentário, alguma coisa sobre o corpo, o quanto que é, né? Essa máquina é perfeita. Tudo funciona, tal. Pois é. Que tipo de perfeição é essa? Né? Que não dura. Né? Que perfeição é essa que é limitada? Então, que bom, né, que a gente pode refletir um pouco sobre isso, né, e a gente realmente aceitar o que Jesus está falando aqui. O corpo, ele é limitado, né? Ele pode, para alguns, pode durar um tempo maior, outros um tempo menor, né? Mas aí o livro No Curso de Milagres fala para a gente que a gente pode mudar o propósito do corpo, né? E é isso que nós estamos tentando aprender aqui todos juntos, né? Como transformar o nosso corpo num meio de comunicação e não, né, achar que o corpo é o que nós somos em essência. Não, o que nós somos em essência é espírito. Nós somos espírito, fomos criados por Deus como espírito, né? E o espírito é invulnerável, é eterno, né? E não é efêmero como o corpo. Então, o corpo, como uma máquina perfeita, ele tem um tempo de validade. É como se a gente comprasse algo no supermercado, olhasse e está lá a validade dele. A gente sabe que uma hora, né, ele vai começar a falhar. Ele não é tão perfeito quanto falam que ele é perfeito. Né? Por quê? Porque ele acaba. Né? Mas enquanto nós estamos aqui, a gente precisa do corpo e a gente pode mudar o propósito do corpo. Então é isso que nós estamos realmente aprendendo, como mudar esse propósito do corpo. Como, ao invés de a gente achar que o corpo é a nossa identidade, a gente transformar o nosso corpo num meio de comunicação, né? Num instrumento, vamos se dizer, para levar a paz, né, para todos os nossos irmãos. E aí a gente lembra que não tem nossos irmãos. Então, na verdade, né, em última instância, é lembrar que a paz já está dentro de nós. E quando a gente lê a lição 98, né, a revisão da lição 98, vou aceitar minha parte no plano de Deus para a salvação, a gente também se lembra que o plano de Deus para a nossa salvação é a gente aceitar a nossa única função. A nossa única função aqui no mundo, enquanto a gente achar que é um corpo, é praticar o perdão. Né? E a função que
que ele pede para a gente aceitar também sobre o plano é aceitar o plano de expiação do Espírito Santo. Aceitar o plano de expiação do Espírito Santo é aceitar que a separação com o nosso Pai nunca aconteceu. O impossível nunca aconteceu. Né? Então, aqui tem duas reflexões bastante importantes. Né? O plano, aceitar o plano de expiação do Espírito Santo, ou seja, a separação nunca aconteceu. Lembrar que a nossa única função é a prática do perdão e lembrar que nós não somos responsáveis pela salvação de ninguém. E a salvação não é algo externo. A gente é responsável pela nossa própria salvação. E a salvação é aceitar o plano de Deus para nós, que é aceitar o plano de expiação do Espírito Santo. Então, são duas lições muito importantes nesse bloco de lições, né, do livro No Curso em Milagres, e que a gente possa, durante todo o dia, lembrar delas, né, e experienciar o que Jesus está pedindo para a gente aqui. Você é espírito, você não é um corpo. E aceitar o plano de salvação de Deus é aceitar o plano de expiação do Espírito Santo. Oi, Cate. A Cate fez uma pergunta aqui. Tem uma dúvida. A vida em nós, podemos entender que é Deus em nós? Então, Cate, a vida, nós precisamos entender o que seria a vida que você está falando aqui. Né? Porque a vida, na essência da palavra, vamos dizer, a vida só existe no céu, né? No nível da unicidade. Né? Essa vida é uma vida que é eterna. A nossa vida aqui, né, no mundo, se a gente achar que a vida é o período que nós estamos aqui no mundo, quando a gente nasce, vive e depois morre, esse período, né, então não seria a vida que Jesus está falando para a gente que nós realmente temos, que seria a eternidade, né, que seria aceitar que nós somos espírito. Né? Então, podemos entender que é Deus em nós podemos, para ficar mais fácil, didaticamente, aqui no mundo, enquanto a gente achar que a gente está aqui separado de Deus, a gente pode entender ou ter uma percepção de que o Espírito Santo, não Deus, mas o Espírito Santo é esse nosso novo guia aqui no mundo. É esse nosso guia que vai ajudar a gente a despertar para a vida eterna. E aí a vida eterna, eu volto a falar, no nível da unicidade, sim, ela é eterna. Né? De novo, e se a gente está achando que a vida, né, aqui no mundo é esse período de transição, né, entre a gente nascer e morrer, aí não seria a vida relacionada a Deus, o nosso Criador, e sim a vida relacionada ao ego, porque ela termina, né? Ela termina. Não sei se ajudou, depois você me avisa. Qualquer coisa, manda uma mensagem para a gente lá no, como é que fala? No direct, né? E aí a gente conversa um pouquinho sobre isso, tá bom?
Me veio uma pergunta aqui. Vou jogar para Jesus. O que é espírito? Porque eu aprendi que espírito é igual uma figurinha que eu tenho, que tem um corpo no chão e desacopla assim um fantasminha. E aí vai pro céu ou não, né? Dependendo de como que tá a sua pontuação na planilha de Excel crística. Mas eu sou espírito. O que é espírito? Porque na percepção do ego, eu tenho um espírito, a Paty tem um espírito, né, que tá no corpo da Paty, eu tenho um espírito que tá no corpo de Priscila, e que esse espírito é a existência, né? Que é esse espírito que quando acopla no corpo dá vida ao corpo. Né? E aí a gente fala, come, vive aqui, né? Mas que é esse espírito que é o sopro da vida. Né? E é tão doido que a gente acredita que esse sopro pode ser retirado, né? Você consegue pegar de volta uma coisa que você soprou? Vamos tentar? Como que eu puxo de volta esse sopro de vida? Né? Mas enfim. Então me veio essa pergunta, sabe? O que é espírito, Jesus? Porque olha o que ele está trazendo aqui, né? Nenhum corpo pode conter meu espírito. Ele tem um convite aqui, olha. Você acredita nisso? E a morte aqui no mundo é esse desacoplar, né? Do espírito, do fantasma, da névoa, seja lá dessa substância sem forma, desse corpo, e aí morre, né? Então, nossa, parece que tem um convite aqui para realmente experimentar, assim, receber essa clareza, né? O que é ser um espírito? O que é ser uma mente? Esse sopro, né? Esse espírito que nos mantém aqui. Aqui onde? Que aqui é isso? Então, fica aqui. Soltei essa pergunta pro Espírito Santo me ensinar, porque eu quero ver o que é isso, porque eu acho que eu tô equivocada, não sei, eu tenho essa sensação de que eu posso estar levemente equivocada sobre o que é espírito, o que é ser espírito. E essa pergunta da Kátia é muito boa. Me lembrou de uma vez que eu estava muito transtornada. Pensando, meu Deus, que vida é essa? Que vida, Jesus! Que M de vida! E Jesus, o pensamento é sempre simples, né? Que vida? Qual vida? Isso não é vida. Isso é uma história. Isso não é vida. Isso ainda é um sonho. Falei, nossa, então o que é a vida? O que é viver? Como espírito que nós somos. Então, tá aqui, vamos junto, que delícia.
questionar essas ideias de ser espírito que sai do corpo e que vai para o céu e que flutua e que visita, né? Também, às vezes, que visita, que às vezes não resolve tudo, aí tem que voltar. Parece um mundo paralelo, né? Assim, ideias paralelas mesmo. Que volta, que... O que é isso? O que é isso realmente? Sem achar nada, sem julgar nada. O que é ser espírito, Jesus? O que é isso? Eu sou espírito. Nenhum corpo pode conter meu espírito, nem impor uma limitação que Deus não criou. Eu sou o Filho de Deus. É isso. Vamos junto. Tô inspirada. E além dessa palavra espírito, eu quero. Nossa, obrigada, Pri, obrigada, Lu. É por isso que a palavra impor na verdade, a palavra limitação, ela ficou aqui, ó, limitação. E, nossa, eu aceito o convite aí, parece que veio da Pri, que é espírito, né? Porque a gente pode ler isso aqui e usar isso para mostrar que o corpo supera tudo. Que o corpo é realmente... O corpo tá fora e faz parte dessa história que não é verdadeira. Então, realmente nenhum corpo pode conter meu espírito. Se não tem nada fora na minha mente, é um espírito. É um filho. É uma mente. Nossa, eu me abro mesmo para experimentar. Isso que parece que tem nome de abstração, mas que cada vez está ficando tão simples. Que até mesmo posso tocar. E veio essa frase aqui, de tão simples. Esse corpo superar algo aqui é muito pouco. E acho que de migalhas a gente já está vivendo há um bom tempo. É isso, nossa, me abro aqui realmente, que a minha função hoje seja reconhecer o que não é para se abrir, para experimentar o que é, né? O que é viver a partir do espírito.
É isso que tem aqui, nós seguimos. Não, mas tudo isso, meu Deus. Hum, hum, Quem não teve medo de espírito hum, hum. quando é criança? Será que o bicho papão não é você? Quem você é de verdade? É. Quem nunca teve medo de espírito? Hum, Não, numa casa bem ampla, lugar, medo de aparecer. Aparecer o quê? Você? Quem hum. você é? O grande amor da sua vida? Ai, que lindo, Pri. Era disso que você estava com medo? Uau. Nossa, tá muito todos esses Ah, questionamentos. nossa. Ainda hoje, quando você tá numa escuridão É, na mente ou em um lugar, do que você tá com medo? De você? hum. Exato. Nossa. É. De você de repente iluminar essa escuridão e ela desaparecer? Hum. Jesus. Ela deu aquela fixada, porque agora a gente descobriu ela. Quem me ouve? Precisa pôr outro nome. Nossa, Não gente. dá. Vou até falar aqui para nós. Chega. É, chega. Chega de ter medo desse amor. Chega. São todos fantasmas uns dos outros. É, é Esperando o isso. amor não, amor não, amor não. Ai, Adriana, tá picotando. Vai picotar mesmo. Olha, ela colocou pipocando. Gostei. É, pipocando. É a pipoquinha. Perfeito. É Nossa, isso. obrigada. Obrigada, Jesus. Nossa. Vamos junto. Era só isso, gente. Por isso que é simples. Partiu dar boas-vindas a Cristo. Ui, Muito bom, muito bom. Quanta reflexão, né? Quanta coisa que levanta, né? Que gostoso, né? nossa. Que bom. Seguimos, Rosa? Bora! Uau! Seguimos. Uhum. Amorzinho, Pri? Seguimos, então. Então, Seguinte, ó. Nossa, e seguimos. Vambora. Era. Não tem aquela da Copa que o jogador faz assim, ó. É, Subimos. nossa. Vambora. Lembrar de se divertir. Hum. vamos pegar a pipoca, como a Adriana trouxe. É, Vamos pegar a pipoca, sentar com Jesus e assistir tudo isso com Ele. Né? nossa. É isso. Partiu.
É isso, amados. Então, um lindo dia, uma boa sexta-feira para todos. E nos vemos às 18 horas com a Rosa e todo o time para a gente fazer a prática novamente dessa linda lição. É isso. Seguimos. Um beijo a todos. Lindo dia. Obrigado. Tchau.